Ah, mas esse negócio de autoconhecimento é só pra quem é hippie, pra quem é zen, pra quem fica no meio do mato, gosta de acampar. Olá, seres! Para quem não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu estou a Pamela, publicitária e desbravadora dos universos do autoconhecimento e da expansão da consciência. E hoje eu vim falar da importância, do porquê é tão importante a gente se autoconhecer, o porquê é tão essencial a gente desbravar esse universo do autoconhecimento. Quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, eu também fui muito taxada de hippie, de bicho grilo, de agora só vamos viver da luz e do universo, e a vida é real, sai do mundo dos sonhos, enfim. Foram coisas que eu ouvi com bastante frequência no início, eu ainda ouço até hoje. A diferença é que eu não me importo mais, Eu não dou mais. Eu não coloco a minha energia nisso, porque eu sei que esse processo do autoconhecimento foi e é um caminho de volta para minha casa, um caminho de volta para o meu coração. Então, Eu sou assim um pouquinho bicho grilo, eu sou assim um pouquinho hippie, adoro acampar, adoro ir pra festival, ficar no meio do mato, enfim. enfim. Mas então, por que que é tão importante, A gente se autoconhecer, por que que é tão importante a gente se aprofundar em quem nós somos, em descobrir mais as nossas habilidades, os nossos sonhos, os nossos medos, Os nossos sabotadores, enfim, Tudo que tá incluso no processo do autoconhecimento. Vamos começar falando o que que acontece quando a gente não se conhece, Quando a gente não se conhece, nós deixamos que outras pessoas ditem as regras da nossa vida. Então, nós seguimos o fluxo, Então, por mais que a gente não goste de ir para uma balada, a gente vai seguir o fluxo, porque eu preciso fazer parte daquele grupo, eu preciso pertencer, a um local, a algumas pessoas, a uma galera. Quando a gente não se conhece, nós Quando a gente não se conhece, nós deixamos que outras pessoas falem o que é melhor para nossa vida. Então, qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a faculdade que a minha mãe falou, eu tenho que fazer a faculdade que a minha irmã falou, eu tenho que fazer a faculdade que a minha família acha que é ok. E, qual roupa que eu vou colocar hoje? Eu tenho que colocar a roupa que o meu namorado gosta, que a minha mãe gosta, que é aceita, pela sociedade. Qual é o meu emprego? Eu vou trabalhar em algo que dê dinheiro, que tenha status, que as pessoas me olhem, como um ser humano digno. Quando a gente não se conhece, nós deixamos que os rótulos e os estereótipos que foram criados durante muitos anos pela sociedade falem o que nós devemos fazer na nossa vida, falem quais são os nossos sonhos, falem quais são os nossos objetivos e o nosso propósito secundário. E isso começa a nos desconectar da nossa essência, Como se a gente fosse uma pessoa dentro e outra pessoa fora. E chega uma hora que isso não vai mais se bater, porque são duas pessoas, são duas energias completamente diferentes. Então, quando a gente não se conhece, nós deixamos os nossos sonhos de lado e começamos a viver os sonhos de outras pessoas, viver os sonhos do nosso país, viver o sonho dos nossos pais, viver o sonho do nosso chefe. E isso é muito desafiador, Porque a maioria das pessoas não se conhecem e vão junto com a manada. A maioria das pessoas querem ter o status e querem ter um emprego dos sonhos para serem aceitas, mas elas não são aceitas nem por elas mesmas. Então, o que que adianta a gente ter a aprovação de fora, sendo que a gente não tem a nossa própria aprovação? E isso aconteceu comigo, Quando eu não me conhecia, eu deixei que outras pessoas ditassem como tinha que ser minha vida. Então eu prestei uma faculdade que eu não queria, eu trabalhava em empregos que eu não gostava,
Eu namorei uma pessoa que não tinha que não respeitava, né, quem eu era, e acabei me moldando a ela em tudo, em tudo. E eu deixei que os rótulos definissem quem eu era. Então eu vivia os rótulos que as pessoas colocavam em mim. Então se as pessoas falavam que eu era baladeira, eu ia para várias baladas. Se as pessoas falavam que eu era hippie, eu usava roupas indianas e não ligava para a sociedade. Se as pessoas falavam que eu tinha que fazer administração, eu buscava uma faculdade para fazer essa administração. Só que esse processo de eu não me conhecer, eu fui me desconectando de mim mesma, que foi o que eu falei, né? A gente começa a se conectar com o externo e nos perdemos de nós mesmos. Então, o que começa a acontecer quando a gente se conhece? A gente começa a acessar os nossos sonhos, a gente começa a entender de que tudo que a gente estava vivendo não era um desejo nosso, era um desejo do outro, era um desejo externo, era um desejo da sociedade, do governo, do país, da família, do namorado, do marido, enfim. E quando a gente começa a se aprofundar no processo de autoconhecimento, a gente começa a perceber que muitas daquelas coisas, né, muitas das coisas que a gente viveu foi para ser aceito. Foi para pertencer a um grupo, foi para pertencer a um local, foi para pertencer a um trabalho. E isso tudo é extensão. Então, quando a gente mergulha no nosso autoconhecimento, a gente começa a entender o que a gente ama, o que a gente não ama, quem a gente é, quem a gente não é, qual cor a gente gosta, qual cor a gente não gosta. Quando a gente começa a mergulhar no universo do autoconhecimento, automaticamente, né, nós vamos nos afastando de pessoas, de lugares, de coisas que a gente gostava de fazer, porque não ressoam mais com quem a gente é no interno. Isso era uma ligação externa, então não era o que eu realmente gostava. Então a gente começa a construir a nossa vida com base naquilo que a gente ama, com base naquilo que a gente gosta. Então a gente aprende a falar não, a gente aprende a respeitar o nosso tempo, a gente aprende a entender os lugares e as pessoas que a gente não se conecta mais, então a gente não se força mais a ir para esses lugares e nem a falar com essas pessoas. A gente começa a procurar empregos que honram quem a gente é de verdade, que honram o nosso processo, que tenham ressonância com o que tá, né? Com quem eu sou, com quem eu estou nessa existência. Pra mim, assim, o processo do autoconhecimento, ele foi muito uma abertura de portas e uma volta para casa, né? Uma volta para quem eu sou, para quem eu estou, para os meus sonhos, para as minhas vontades, para os meus desejos, para aquilo que eu não gosto. Quando eu comecei nesse processo do autoconhecimento, eu aprendi a respeitar os meus momentos de dor, a respeitar os meus momentos de raiva, e entendi que não é só a luz, né? Que não é só a felicidade, a alegria, o sucesso fazem parte de mim. A sombra, a tristeza, a raiva também fazem parte de mim. Então, no processo de autoconhecimento, a gente entende de que nós somos luz e sombra. E que isso, a sociedade coloca pra debaixo do tapete. Você não pode sofrer. Você não tem o direito de ficar com raiva. Mas você tá ganhando tão bem, por que você tá triste? Você tem uma casa. Pare de chorar. Então, quando a gente começa nesse processo do autoconhecimento, eu acho que uma das coisas mais incríveis
é a gente respeitar os nossos ciclos, é a gente respeitar os nossos processos, é a gente saber o que é e o que não é bom para nós mesmos. É a gente parar de delegar, é a gente parar de deixar que o outro dite as regras da nossa vida. Que o outro fale para onde a gente tem que ir e para onde a gente não tem que ir. A gente começa a se empoderar de nós mesmos. A gente começa a se amar. A gente começa a se olhar com carinho. E o mais importante de tudo do processo do autoconhecimento, que foi algo que aconteceu e acontece na minha vida, porque o processo de autoconhecimento ele nunca acaba, né? Enquanto a gente estiver nessa existência, a gente vai estar nesse processo de se autoconhecer. O que mais me libertou foi de não me rotular, né? Porque eu sempre gostei de várias coisas, eu sempre fui multipotencial, porque nós somos seres multipotenciais. Então, a partir do momento que eu parei de me rotular como uma profissão, como uma filha, como uma namorada, como uma... Enfim, quando eu parei de me rotular, eu entendi que eu posso ser vários estados. E tá tudo bem, porque eu tô me autoconhecendo. Eu estou aqui na Terra para me autoconhecer. Eu estou aqui na Terra para explorar os infinitos universos. Então, se hoje eu quero ser hippie e amanhã eu quero me arrumar igual Oscar, tudo bem. Eu tô experienciando, eu tô entendendo o que ressoa comigo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, o processo do autoconhecimento, ele liberta a gente para ser quem a gente é a hora que a gente quiser. Sabe? E o mais importante de tudo é que ele realmente traz os nossos sonhos para a realidade, né? Aqueles sonhos que a gente tinha quando criança, a gente percebe que eles continuaram aqui. Eles só ficaram escondidos porque foi tantos rótulos, foram tantas sugestões para nossa vida que os nossos sonhos se perderam. E a gente começa a acessar eles de novo. A gente começa a trazer eles para a luz e a gente começa a perceber que só depende de nós eles serem realizados. E esse talvez seja um dos maiores medos das pessoas. Porque elas dizem, né, se eu me autoconhecer, se eu entrar nesse processo de autoconhecimento, eu vou entender que eu sou responsável por tudo que eu crio na minha vida. E se você tem esse medo, ressignifica ele. Porque a melhor coisa que você vai fazer por você nessa existência é você entender o que é melhor para sua vida. Onde você quer estar, onde você gosta de estar e onde você não gosta de estar. É você se olhar com carinho e falar: eu estou essa pessoa e eu estou assim hoje. Mas se amanhã eu estiver de outra forma, tudo bem, porque eu estou no meu processo de autoconhecimento. Eu estou desbravando os infinitos universos que a Terra proporciona. Então, é isso. Se você tinha dúvidas, né, de se começa ou não no processo do autoconhecimento, tá aqui a sua resposta. É um sinal do universo para você iniciar essa jornada. Você pode falar: pô, beleza, adorei o que você falou, muito incrível, despertou aqui, várias chavinhas caíram, é isso mesmo que eu tô sentindo. Mas como que eu começo? Começa se perguntando quem é você, onde você está e por que você está aí. Se o que você está vivendo hoje faz o seu coração brilhar, ou se na maioria dos dias você fica frustrado e fala: não tô feliz aqui. É aí que você vai começar. Eu amo falar sobre isso. Eu tô nesse processo de autoconhecimento há uns 5 anos já. Já limpei muitas coisas, já curei muitas coisas, ainda estou no processo de cura, ainda estou no processo de autoconhecimento. E
uma coisa que eu queria deixar aqui é que nós sempre vamos estar nos autoconhecendo, porque nós somos seres humanos que viemos para a Terra para experienciar todas as coisas que ela nos traz, mas que só depende de nós criar a vida dos nossos sonhos. Ninguém vai criar a vida dos nossos sonhos por nós. E se a gente quer criar uma vida dos nossos sonhos, a gente tem que começar no autoconhecimento, perguntando quem eu sou, onde estou, para onde vou e por quê. Assim, falei com muito amor, com muita gratidão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, vamos trocar, porque eu amo conversar sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu vou amar ver. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Em Lakesh, eu sou um outro você.